O exemplo sempre falará mais alto do que as palavras. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, cuidamos do nosso corpo e da nossa mente, entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Quero desde já dar as boas-vindas para você que tem participado ao vivo conosco, recebendo aí essa meditação diária, e você também que tem assistido posteriormente, que de igual modo Deus abra os teus olhos espirituais e que você alcance a visão celestial daquilo que Deus tem projetado e sonhado para a sua vida. Quero pedir também a colaboração e a contribuição de vocês, curtindo os nossos vídeos e compartilhando para que mais e mais pessoas também tenham acesso a essa mensagem tão preciosa e tão necessária nas nossas vidas. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema que incomoda a maioria de nós, ou seja, muitos de nós passamos por situações na vida de perseguição. Quem já foi perseguido aí? Seja no seu trabalho, seja na família, seja entre os amigos, muitas vezes até na própria igreja, principalmente quem serve a Jesus, quem segue o Evangelho, quem segue a Cristo, vira e mexe, passa por algum tipo de perseguição ou sofre algum tipo de afronta, não é verdade? Você tem passado por isso? Já passou por algo nesse sentido? Eu lembro de já ter passado por algumas situações, tanto fora da igreja com relação a alguns colegas, no trabalho também, já aconteceu, aquelas perseguições, aquelas palavras, aquelas piadinhas que às vezes o pessoal solta ali nas entrelinhas, às vezes de forma direta, e na igreja também, por incrível que pareça, às vezes nós somos apedrejados, dentro da própria igreja, dentro de uma situação a qual a gente não espera, mas infelizmente acontece. E aí nós temos um texto na Bíblia que está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, onde ele diz o seguinte: antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então esse é um pequeno trecho de uma passagem onde Pedro está falando justamente nessas situações onde os crentes em Cristo, os seguidores de Jesus, sofreriam afrontas de pessoas, onde eles seriam questionados a respeito da sua vida, a respeito do seu procedimento, E Pedro ele orienta aqui algo de forma muito sábia, onde eles deveriam fazer o quê? Não simplesmente falar com arrogância, não simplesmente falar com as dores no coração, revidando aquilo que muitas vezes eles estavam ouvindo, mas que houvesse o quê? Uma mansidão no seu coração, que a resposta ela fosse muito mais baseada em atitudes cristãs do que verdadeiramente em palavras ou em debates teológicos, debates religiosos, que nós sabemos que muitas vezes não levam a nada. Pelo contrário, esses debates calorosos, esses debates cheios de paixão, cheio de emoção, enfim, muita passionalidade envolvida, eles acabam, às vezes, fomegando, acalorando ainda mais essas discussões, e geralmente o final não é bom. Geralmente é discussão, são ofensas, enfim, é um bate-boca que, além de não construir nada, de não levar um entendimento, acaba destruindo relacionamentos. Então a palavra é o quê? Mansidão. É através do quê? Do exemplo, do procedimento de Cristo Jesus. Então, se você está passando por algum problema nesse sentido, por uma fase na sua vida onde você tem sido perseguido, onde as pessoas têm te questionado a respeito da sua fé, a respeito do Evangelho, a respeito da doutrina, a respeito do seu procedimento, enfim, muitas vezes questionando a sua vida passada,
né, com a sua vida hoje, futura. E a melhor resposta que nós podemos dar, de acordo com a palavra de Deus, é justamente sendo manso, humilde de coração, né? Muitas vezes nem entrando em discussões, né? Não precisamos de fato verbalizar, responder muitas dessas afrontas, mas a gente basta simplesmente ser, né? Agir como Cristo agiu, né? Como uma ovelha calada que foi levada ali ao matadouro, mas que sabia do seu papel, da sua identidade, da sua função, né? Sabia quem ele era de fato no reino. Então, quando você tem a sua identidade bem construída no reino de Deus, dentro do corpo de Cristo, essas afrontas, elas não passam de meras provocações. Elas batem aqui na nossa porta, mas fica da porta para fora. A gente não pode deixar que essa provocação entre no nosso coração, né, e acabe semeando ali uma contenda, um mal-estar, né, uma dor de cabeça desnecessária. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, que Deus venha prosperar cada vez mais os teus caminhos, né, os teus pensamentos, os teus projetos, para que estejam alinhados com a vontade de Deus, né, para que você tenha a percepção e o entendimento, né, daquilo que Deus tem escrito para a sua vida, daquilo que Deus tem sonhado para você. Então se apegue nisso, se agarre nisso, todo o restante é acessório. O que importa de fato é a sua posição, né, a sua postura no reino, diante de Cristo, diante daquilo que Ele tem feito por você. Afinal de contas, foi Ele quem se sacrificou pela sua vida, né? Não foram os nossos pais, nossos amigos, não foram os nossos líderes religiosos, eclesiásticos, né? Foi Jesus, Ele que pagou o preço pela sua e pela minha vida. E é nele que nós precisamos estar firmados, é nele que precisamos estar firmes, é a Ele que vamos prestar contas, e aos demais cabe a gente dar o bom exemplo, assim como Cristo também o fez. Muito obrigado pela sua companhia, mais uma vez, né? Um beijo no coração, e a gente se encontra nos nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus.